Invocando a proteção de Deus, declara aberta essa audiência pública promovida pela Frente Parlamentar de Resiliência Climática da Câmara Municipal de Vereadores Estrela. Queria já de antemão agradecer a presença de todos, nossa comunidade, lembrando que está sendo transmitido via Facebook. As perguntas depois, no momento de interlocução com a comunidade, também serão prestadas ao secretário Emerson. Agradecer a presença do Roder, a presença da pessoa da presidente Maria Luísa, os vereadores Douglas, Volney, e já queria fazer convite para que faça parte da mesa os colegas da Frente Parlamentar, o vereador Luiz e o vereador Felipe. Como nas demais audiências, a gente vai fazer primeiro então a apresentação por parte do secretário Emerson e posterior a gente abre para perguntas, sempre tendo 2 minutos e pedindo para que expresse o nome e a entidade ou o bairro que representa, para que a gente possa lavrar tudo na ata. Então, Emerson, fique à vontade, lembrando que hoje então o tema é mobilidade urbana e sistema viário. Boa noite a todos. Então, esse é um dos temas mais importantes acho que vai ter que passar para mim, Rafa. Então, bem-vindos a todos, né? Nós temos aí, pode ir passando já, né? Temos 14 audiências programadas, esta é a nossa terceira. Tivemos uma última na anterior macrozoneamento, pode passar. Hoje, então, a 20ª, dia 25 é a terceira das nossas audiências. Sem dúvida, essa aqui é uma das mais problemáticas para o nosso município hoje, onde nós mais temos problemas. Basta, se vocês hoje passaram pela Rio Branco, das 5 às 6, e viram o estado que está a situação da Rio Branco. É muito caro, muito fechado. A princípio, até o município vai tentar algumas alternativas agora, essa semana, mas nós temos muitos problemas com a cidade que já está ali, e no plano diretor criado pela Univax não tem grandes propostas para resolver o problema. Infelizmente, eles não têm uma solução apontada, né? Então, pode ir passando. Nós sabemos aí que nessas 3 audiências que a gente teve, a gente viu o território, seus riscos, questões de enchentes, o macrozoneamento, né, o uso e ocupação do solo, e agora a mobilidade. São 3 temas totalmente conectados e que um está interdependente do outro. Tá? O território e a sua ocupação só vão ser eficientes se nós tivermos uma mobilidade que favoreça o desenvolvimento econômico. Do jeito que a situação vai hoje, nós temos muitas áreas disponíveis para o crescimento da cidade, a gente falou nas últimas reuniões, são 750 hectares de novo perímetro urbano disponível, mas a mobilidade hoje não sustenta todo esse crescimento que a gente tem potencial para enfrentar. Então nós temos hoje um centro urbano bastante concentrado, com um fluxo comercial muito intenso em alguns pontos da cidade, junto ao centro, algumas áreas industriais com fluxo intenso de carga. Isso exige acessos específicos, né? Caminhões e outros veículos precisam de algumas peculiaridades aí que são importantes, como a questão das curvas. E nós temos ruas aí que os nossos caminhões vão fazer curva e trancam nos carros que estão estacionados. Temos rodovias importantíssimas que passam na cidade, que nos trazem grandes vantagens de desenvolvimento, mas elas também podem ser gargalas no momento que elas dividem a cidade ao meio e nós não temos vias de passagem, por exemplo, para ir para o nosso bairro mais populoso, né, a Boa União. Como é que a gente vai para lá? Como é que a gente vem de lá para cá para trabalhar e assim por diante? Então isso precisa ser resolvido. Como está hoje, não tem muito o que a gente possa dizer. Então é preciso que a gente tenha conexões fortes e eficientes com essas nossas 3 vias aí, né, com essas intersecções, especialmente a 453 e a 386, que é o maior potencial de todas elas. Pode passar, Rafa. E isso gera então, né, uma questão importante. É preciso que a população entenda que existem vias diferentes com funções diferentes. Nós temos vias estruturais, vias que têm grandes conexões territoriais, que ligam setores específicos do município e que devem suportar um maior volume de tráfego. Temos
temos as arteriais, que distribuem os fluxos a partir destas estruturais, vias coletoras, vias locais e as vias rurais. Todas essas devem conversar de um modo eficiente, e não é exatamente o que acontece hoje. Hoje isso não tem sido levado como essa figura que quer sugerir, que é o fato de que essas vias devem ser pilares do nosso desenvolvimento. Imaginando então o desenvolvimento municipal como uma espécie de prédio, de uma construção, as vias precisam ser pilares do nosso desenvolvimento e hoje elas são gargalos e não pilares. Onde estão os nossos conflitos de mobilidade? Isso a Univates fez um mapeamento relativamente eficaz, né? Ela conseguiu mapear onde estão os gargalos, só não conseguiu nos propor soluções adequadas. Nós temos aí algumas descontinuidades viárias importantes, temos muitos conflitos de carga, né? Por exemplo, se a gente vai sair pela Rio Branco e tem um caminhão ou um ônibus saindo ali, aquela rua que é, essa avenida que é de pista dupla, acaba virando pista simples. Um caminhão ou um ônibus sozinho ocupa as duas pistas da Rio Branco. Entrando ou saindo, isso acaba se tornando complicado. Temos vários cruzamentos críticos na cidade, né? Áreas onde as pessoas trancam muitas vezes a própria rótula da antiga rodoviária, é uma situação crítica, né, que nós temos ali, e vários pontos aí, vários desses gargalos precisam ser melhor mapeados. A gente sabe que eles são gargalos, mas faltam informações sobre o tipo de veículos, sobre a quantidade de veículos, tudo isso precisa ser melhor detalhado ainda. Então, se a gente quer que a cidade cresça, que ela tenha de fato o desenvolvimento que a gente tem planejado aí com o plano diretor, ela precisa conciliar esses gargalos viários com o crescimento potencial que ela tem, mirando nessa expansão urbana que nós temos previsto, né, aumentando aí a viabilidade dos transportes, criando situações que sejam adequadas para carros, para caminhões, e também fazendo uma coisa que hoje não existe, né? Nós não temos hoje vias adequadas, por exemplo, para quem quer se deslocar de bicicleta para trabalhar. Essa semana eu estava saindo do Estrela às 5h30, e aí eu tive que parar o carro na Rio Branco e tinha um ciclista na minha frente. Errado era ele? Não, não era ele que estava errado. Ele tem tanto direito quanto eu de estar ali no Rio Branco, só que trancou uma pista porque ele estava ali. Ele podia ir mais para um lado? Não tinha como. Um carro estacionado não tem por onde ir. Então, em grandes cidades organizadas, nós temos vias onde o ciclista pode se deslocar. Nós não temos isso em Estrela, em nenhum local de fato. Então, está claro que crescer exige conexão, né? Nós temos diferentes necessidades para áreas residenciais, acesso às escolas, por exemplo, né? Chegar nas escolas de Estrela acaba se tornando um problema para as famílias, de manhã cedo, no final da tarde, né? Na hora do meio-dia. As áreas comerciais, né? Nós temos dificuldade para ir numa loja no centro e em outras áreas comerciais para ter acesso ao estacionamento. Temos dificuldades nas áreas onde estão as indústrias, que é a questão do conectar a elas, do acesso aos caminhões e tudo mais, e as nossas áreas de expansão, onde estão previstas as expansões aí do nosso perímetro urbano, por hora não tem vias. É preciso levar vias até lá. Nós temos uma situação muito crítica, por exemplo, com a Nova Morada, né, e os demais assentamentos urbanos que vão surgir em torno aí dessas situações que levam moradia às pessoas que perderam tudo com as enchentes. São 1.600, 1.700 casas aproximadamente, entre casas e apartamentos, 1.600 a 1.700 novas famílias, do lado de lá da 386, em torno da RS da 453. E essas pessoas vão vir para a Estrela por onde? Todas pela 453? Isso é um problema muito sério. Nós estamos então planejando 3 avenidas para conectar esses novos assentamentos urbanos com o restante da cidade. Mas isso requer um investimento muito grande. O projeto está em elaboração no momento para que isso venha a acontecer em futuro próximo. A infraestrutura viária é também infraestrutura econômica. Então, quando o município abre avenidas, abre ruas, ele permite o desenvolvimento econômico de todas as suas áreas. E hoje a gente não tem conseguido abrir novas ruas. Qual foi a última nova rua de Estrela? Vocês lembram? Nova avenida, nova via importante criada no município. Eu estou na prefeitura há 26 anos. Eu não lembro de uma nova avenida. O alargamento da Rio Branco, o asfaltamento dela, foi na época, acho que o prefeito, o falecido Peter Wagner ainda, né? Então, depois disso, nós não tivemos aí a abertura de grandes ruas. E o município dobrou, ou mais do que dobrou, o seu número de carros nesses 20 e poucos anos.
assusta. O nosso número de usuários cresceu muito e a infraestrutura não acompanhou, não tem como. Então, temos aí caminhões, logística, né? Tem várias grandes empresas se instalando lá próximo à Trans Santa Rita, numa área de extremo fluxo de caminhões. Nós estamos montando um projeto para duplicar, foge o nome da avenida agora, da rua que sai da Trans Santa Rita e passa ali pela Nimec e outras transportadoras, a futura nova sede da Ambev lá. Então, isso demanda uma via de maior capacidade de tráfego e vão haver muitos mais caminhões do que já existe hoje, né? Então, isso gera um problema logístico para empresas de logística, ou seja, a gente está prejudicando aqueles que podem trazer desenvolvimento econômico à cidade. É preciso expandir nessa área. Rafa, mais uma. Como conectar essas vias todas? Novas ruas, novas avenidas, né? Corredores logísticos são fundamentais para que a gente tenha, então, a capacidade de atender a demanda que a população já nos pede, já nos conclama. Pode passar, Rafa? Mais uma. O centro, ele é hoje uma espécie de destino e conexão da cidade, né? Temos aí muitos pedestres, transporte coletivo precisa melhorar ainda, mas já evoluiu nos últimos anos. O comércio tem espaço para consumidores, espaços para carga, descarga, necessidades desses espaços. E estacionamento. Então, toda essa gestão de vagas, de espaço, de pedestres, ela pode melhorar. Não sei se vocês costumam caminhar pela cidade, né? Costumam atravessar ruas. Eu gosto muito de caminhar em Gramado. Eu botei o pé na faixa de segurança, as pessoas param. Aqui é assim também? Não, a gente não tem esse hábito, né? Então é preciso criar condições para que esse hábito se torne forte nos nossos motoristas, sem fazer com que eles percam uma hora porque param uma vez numa faixa de segurança, porque às vezes acontece isso. O cara parou uma vez, o cara não anda mais. Por quê? Porque o fluxo não anda. É preciso fazer as duas coisas, facilitar o fluxo dos carros e dar preferência aos pedestres. Quando o fluxo está bem, o pedestre acaba ganhando preferência depois. Uma cidade acessível para todos. Rampas, segurança para idosos, rotas escolares seguras, tudo isso precisa estar também dentro desse plano que vai ser, então, importante para a questão do tráfego. Manter a cidade conectada durante as emergências, né? Nós ficamos totalmente isolados durante as enchentes, não temos vias de saída. A própria Avenida Rio Branco ficou fechada na grande enchente de maio de 24. Então, nós temos dificuldades de acesso. Uma rua que permita desafogar a cidade quando der enchente é uma proposta importante que ainda não tem uma saída adequada na mesa. Então, é preciso ter aí uma rede resiliente de alternativas, conectividade, redundância, segurança, capacidade de recuperação. A via tem que ser edificada de forma que ela possa rapidamente voltar a ser utilizada. Uma estrada precisa funcionar durante a chuva, né? A drenagem pluvial urbana. Claro, isso não é um problema só do trevo. Eu venho de Arroio do Meio, eu moro lá. Toda vez que eu venho para esse trevo chover um pouco, no trevo da RS 130 com a 386, na alça que entra na 386, fica cheio de água. Não tem rio, não tem arroio, não tem nada. Não tem nada, inclusive não tem drenagem pluvial. Então, aquela alça ali, que eu não sei se é da CCR ou se é da EGR, ela fica cheia de água. Nós temos isso muito aqui em Estrela também. Muitas das nossas vias ficam paradas porque a drenagem não é boa. O sistema viário precisa então conectar com essas rodovias regionais, precisa ter os seus eixos urbanos e conectar com todas essas áreas que a gente disse. E aí chegamos nos mapas, né? Difícil de ver talvez ali. O que são as linhas negras são as vias existentes, são as ruas que nós temos hoje. E as pontilhadas, exceto o pontilhado preto, que é o limite urbano ali, as linhas pontilhadas são as avenidas então, ou ruas, que a Univates projetou para a cidade. Ela projetou duas, indo do Pinheiros até a Nova Morada e passando um pouco adiante. Muito bom assim no desenho, segura um pouquinho lá, Rafa. Muito bom no desenho, mas tem um probleminha. Se vocês pegarem o mapa, o Chris Horner logo soltou quando isso foi apresentado para nós, tem casas e pavilhões debaixo dessas ruas que eles projetaram. Não é possível edificar essas ruas porque tem casas e pavilhões. Imagine se fosse um de vocês. O Chris Horner teve isso, né? Uma das ruas projetadas passava em cima da casa dele, exatamente em cima. Então, fica complicado. Nós temos que reprojetar essas avenidas. Ali como elas estão, fica bem bonito, né?
engenheiros a nova morada de forma linda, mas não funciona, não tem como. Não tem como estender isso. Foi também uma falha grave de planejamento do município. Nós permitimos a construção de pavilhões onde se projetava inicialmente uma avenida. Não poderia ter acontecido isso. Foi um erro muito grande. Isso não pode mais acontecer. É um jeito que vem sendo feito há décadas, não é um problema do prefeito X ou do prefeito Y, isso aconteceu em pelo menos 3 administrações diferentes. E isso não deveria ocorrer. A gente precisa ter vias de acesso rápido, largas, adequadas para a comunicação. Não tem acontecido. Pode passar a próxima. Aqui já a gente vê, se a gente olhar a grande linha preta que sai, o azul é o Rio Taquari e tem a linha preta que vai até a 386, que é a linha de escolha do centro. Então tem linhas tracejadas várias ali, né, que são montadas. São as vias projetadas por eles. Essas a princípio não tem problemas, porque elas passam em área que hoje tem ou eucalipto ou pastagem ou coisa parecida. Mas lá o que passa na auxiliadora passa em alguns lugares em cima de casas. Então, hoje o que eu estou fazendo aqui com vocês? Estou apresentando para vocês talvez o nosso maior problema, o sistema viário. E por que ele é um problema? Porque o projeto da Univates não resolve. Nós vamos apresentar hoje, isso não resolve o problema da cidade. A gente precisa projetar algo melhor. A gente tem um contrato com um engenheiro de tráfego que está pensando como resolver isso. Quando ele bateu o olho nisso aqui, ele só começou a coçar a cabeça. Como resolver isso? O comandante César, quando eu era secretário de administração, também comentou um projeto sobre isso, e é muito difícil resolver esse problema. Né? Não vem uma solução mágica. Soluções muito eficientes são muito caras. Um dinheiro que, a princípio, não tem para investir no momento. A cidade, inclusive, está em busca de algumas possibilidades de empréstimo para construir novas ruas, novas avenidas. Inclusive, essas duas ligando aí Pinheiros a Nova Morada estão nesse escopo desse projeto. Mas são soluções que ainda não têm uma saída apontada. Nas duas reuniões anteriores, haviam propostas que, bem ou mal, apontavam caminhos. Coisas que a gente pode corrigir, coisas que podem ser feitas, mas isso aqui hoje é um problema. É algo que não tem uma boa perspectiva na proposta deles. A gente precisa repensar isso. Então, sem dúvida nenhuma, a gente não fecha isso hoje. A gente coloca isso para vocês e está muito aberto a sugestões. Trouxe inclusive a agenda aqui para anotar, caso ao longo da nossa conversa surjam propostas aí de ideias de ruas para a gente fazer algo diferente para tirar os problemas. Que projetos o município tem já em vias de implantação? Para momentos em que não houver enchente, o Parque Linear, o verde urbano, que vai ser construído onde era o mar, onde era Rua dos Marinheiros, né, aquela área toda que foi destruída pela enchente, um parque de 90 hectares, nós vamos ter o prolongamento e o alargamento da Avenida Augusto Frederico Marcos. Ela vai sair ali nos fundos, bem lá embaixo, para quem conhece o terreno do Colégio Martin Luther, ele vai até o Rio Taquari. No fundo do terreno do Martin Luther, passando ali, saindo ali no posto Madonna, ali embaixo. Ali, a princípio, sai esse grande avenidão. Então, pelo menos, a gente desvia o fluxo da Avenida Rio Branco. Quem, por exemplo, vai para o lado de lá do Rio, sairia muito mais fácil por ali fora, nos períodos de enchente, atravessa por ali e sai lá no Porto de Estrela. Lá pega a 386. Mas é preciso preparar a parte já edificada da avenida, né? Ela precisa ser alargada e preparada para esse novo fluxo. Então é uma via que no dia a dia, sem dúvida, vai ajudar. Não é gente. Para isso tem que se buscar uma outra alternativa pelo outro lado. Talvez ali perto da Transanta Rita, algo que leve para a BR-386 por lá. Então é preciso buscar alternativa. Só eles queriam deixar para depois, só Então, posterior à apresentação dele de faz. Eu estou quase no fim. Estou quase no fim. Já. Tá. Rafa, pode passar a próxima? Então aqui mostra a parte lá de baixo, né? Quando chega ali no final da Transacácia, lá, quando pega lá perto da usina de lixo do município, na Folito. Então ali embaixo nós não temos grandes avenidas projetadas, só as ruas que lá estão,
que seriam pavimentadas, alargadas e assim por diante. Mas também é preciso ter uma visão diferente. No meio do caminho ali sim, tem ruas projetadas, mas formando aquele Y deitado que aparece ali em vermelho. Tenho convicção que a gente precisa de uma via diferente ali. Isso aqui é lá no costão, tá? O rio Taquari, está naquela parte azul ali, e aparece aquela linha tracejada que parece um trilho de trem, é o trilho de trem. Né? O que acontece? A ideia é transformar tudo aquilo ali numa grande avenida. Tá? Hoje a RS que passa por dentro da costão não comporta o movimento que já tem hoje, e com, 800 ou 900 lotes que estão surgindo lá residenciais, não vai comportar. Então, está em processo de negociação a doação ao município, através da RUMO, que é a detentora dos direitos da ferrovia, para que esse trecho seja doado para o município e a sua faixa de domínio seja utilizada para a construção de uma avenida que ligue até lá em cima. Então, essa é uma proposta que poderia resolver o problema viário para aquela área, né, do costão e tudo mais. Então, é uma proposta que a gente entende que funcionaria bem, mas é uma das poucas que a gente tem assim, na mesa para um futuro próximo. Porque a área não precisaria ser desapropriada, o investimento é na rodovia em si, a edificação da rodovia, porque para a desapropriação também é um custo significativo. Então, precisamos melhorar muitas coisas, temos problemas principais que precisam ser melhorados com foco, conexões prioritárias, muitos conflitos de tráfego, novas conexões que precisam ser estabelecidas e gerar segurança e resiliência. Isso é um problema que a gente não tem ainda bem conectado. O teu problema ali é a próxima audiência, então, está escrito segundo ali, mas é a quarta, isso aqui que houve ali. Ela seria a Delfina com a questão das áreas rurais, a discussão com os moradores. Então, em 14 dias, no dia 9 de setembro, não teremos audiência aqui na Câmara de Vereadores, e sim no interior. Tá? Até preciso pedir desculpa para vocês, praticamente só a Câmara tem divulgado bem aí as nossas audiências, né? O município tem divulgado de forma um pouco precária ainda essas audiências, precisa melhorar bastante a divulgação disso. Obrigado. A gente vai agora abrir as manifestações e perguntas, lembrando sempre de poder citar um nome e entidade. E hoje eu queria iniciar fazendo a primeira, que é muito mais, para que tu possa também levar a equipe, levar ao engenheiro de trânsito, que é uma dúvida que nos chega bastante. Né? A gente fala no plano diretor dos próximos 20 anos, a gente entende um crescimento da nossa população quanto aos veículos. O comandante César, no serviço dele, tinha feito, eu lembro de uma busca, né, sobre o número de veículos que se mantém muito alto perante a população. E eu te peço a cultura de criarmos para o futuro uma hierarquia viária, né, onde a gente começa a delimitar bairros como vias locais, depois as famosas coletoras, as artérias, e a gente chega onde a gente entende as nossas perimetrais, Coronel Brito, Coronel Misme, né? Como tu vê na tua visão, e se vocês pensam em trabalhar e apresentar isso, para que a gente possa debater, de criar essa cultura já dentro do plano diretor, de a gente delimitar essa hierarquia viária, né? Sim, esse dado que você acha, esse trabalho que foi feito na gestão do comandante César, ele está dentro do plano diretor. Essas informações aí de hierarquia viária são tiradas daquele plano de trabalho que foi feito naquela época, né? Eles usaram esses dados. É uma necessidade. É preciso ter essa hierarquia viária bem clara no sistema. Mas qual é que é o problema que se tem ali? O levantamento está aí, os dados estão ali. Nós temos as vias principais, as vias coletoras, as vias, né, perimetrais, como disseste, mas não temos soluções para o tráfego intenso que a gente tem. Essa solução ainda não apareceu. Que é a edificação de novas vias, novos acessos, novas saídas, novas entradas. Esse é o problema. A gente tem algumas ideias, como o caso da Augusto Frederico Marcos, mas novas ideias ainda precisam ser montadas. Gentileza, Pedro, microfone. Tudo bem. Pedro Antônio Barro, da Cassis. Nós vamos, a 386 vai dividir a cidade. O crescimento, aliás, está mais no outro lado do Plano Nacional. Então, inclusive, a questão de passagem, essa grande dificuldade que nós temos.
isso que já foi fechado lá está em projeto, me parece, estudos que nós vamos conseguir. Quando foi lançado o projeto do trevo, a cooperativa de Biú, eu estava presente, representando o Cassis, né? E eu vi na maquete, né? Inclusive a passagem superior, né? Lá foi formada na rota, né? E eu coloquei para o engenheiro da prefeitura naquela vez, se não existe uma possibilidade de uma ligação com o cotovelo, né? Ali, uma ligação. Eu sei que lá tem uma baixada, mas essa baixada, hoje, com os estudos de cimento grandes, poderia ser feito elevado com terra, assim por diante, né? E nós teríamos uma nova ligação. Eu não sei se hoje ainda seria possível. Todo imigrante, todo o pessoal lá do loteamento feito do Alto Graus, tudo seria por lá, para se dirigir para o outro lado, ou seja, para Lajado ou Superante. De fato, essa é uma opção importante e interessante, né? Tem uma ideia que o Chris Horn falou sobre isso também. O que se tem que conseguir aí é o seguinte, uma viabilização econômica de uma via nesse sentido. Aí teria que ser, como o senhor disse, uma elevada, porque passa em cota 16, 17, lá embaixo, banhado, é difícil. Teria que ter uma alternativa econômica para viabilizar essa alternativa viável. Tendo alternativa econômica é uma possibilidade, inclusive está anotado aqui uma ideia que já foi dada também. É uma possibilidade, sim. Tudo depende da questão financeira. Boa noite, Emerson, senhores vereadores, comunidade de Estrela aqui reunida, discutindo este tema tão importante. Gostaria de agradecer que eu recebi antecipadamente a pauta da reunião de hoje, fico agradecido e passei para muitas pessoas que agora estão fazendo, né, dando o seu olhar para o conteúdo. Emerson, se a gente for rebuscar, né, no contexto histórico, nós encontramos alguns administradores que foram extremamente hábeis no que se refere à mobilidade. A própria construção da ponte Adão Henrique Fett, a avenida, essa, que dá acesso da ponte ao hospital, isso era área de alagamento, né? Bertoldo Gaussmann, então, ele fez esse trabalho. Depois nós tivemos o prefeito Peter Wagner, que duplicou a Avenida Rio Branco. Antes disso, nós tivemos a abertura da Transsanta Rita, através do prefeito Hélio Muscoff. Depois o Gabriel continuou e, posteriormente, o Sr. Peter Wagner buscou condições de pavimentação daquela via. O prefeito Celso pavimentou a Avenida Augusto Frederico Marcos, melhorou muito a mobilidade naquela área. A parte baixa do Oriental também, o prefeito Celso fez, inclusive ele levou a altura da ponte baixa do Oriental. Então, quer dizer, a gente tem exemplos importantes, né, de tempos em que as administrações foram arrojadas no sentido deste olhar para a questão da mobilidade. E aí vem algumas questões assim, de ordem bem prática que eu gostaria de ver de que forma que o município está trabalhando e vocês de forma estratégica estão pensando. A questão da duplicação da Transsanta Rita, a questão da duplicação da Júlio de Castilhos, de que forma que a Ponte dos Vales vai desafogar o trânsito pela BR-386. Outra questão importante neste momento diz respeito a Coronel Brito, porque historicamente é tão difícil se construir uma travessia. Já se pensou em túnel, já se pensou em ponte elevada e isso nunca teve um andamento concreto no sentido de se construir essa alternativa pela rua Coronel Brito. E ainda o porquê as razões que levam a tantas dificuldades de termos um acesso no bairro Imigrantes para a BR-386. Questões assim bem específicas, se tu pode nos auxiliar nesse sentido. Deixa eu ver se eu lembro de todas que tu passou a mão, me ajuda a lembrar. Começando pela questão da Transsanta Rita, né? Então, sim, o município está buscando a questão da possibilidade da duplicação da Transsanta Rita. Ela
tem um obstáculo aí, que é a questão da possível municipalização dela. Foi interesse do município em outras gestões municipalizar a Trans Santa Rita. E ela foi encaminhada, passou na Assembleia Legislativa, mas não foi homologada pelo governo do Estado. Então ela está dizendo assim, a tramitação da municipalização da Trans Santa Rita está travada no meio do caminho. Eu diria que eu preferia que não municipalizasse. Por quê? Porque é uma via que eu considero que não é justo que o município pague a duplicação dela agora. Por que não? Porque vai haver uma grande ponte que vai desafogar o fluxo da 386, onde há uma previsão concreta de muitos veículos vindo da Serra Gaúcha e da Grande Porto Alegre, atravessando para Santa Cruz por ali. Então vai gerar um fluxo estadual numa via municipal. Então na minha opinião, não se pode concluir a municipalização dela. Tem que se permitir que ela continue estadual para que o Estado faça a duplicação dela. E o Estado já vê com bons olhos essa possibilidade de reverter aquilo que começou a municipalizar, e ele já tem o interesse de reverter isso. Então, eu acho que isso é melhor para o município. Quanto à duplicação da Juiz de Castilhos, essa está só na conversa por enquanto. Nós não temos projeto quanto a isso. Toda a questão que tranca o município de Estrela é simplesmente uma, financeira. O grande problema é financeiro. Tu disseste mais alguns colegas? Coronel Brito, a conexão para atravessar. Sim. Eu lembro de ter ido para uma reunião com o então prefeito Celso a Porto Alegre para tentar a construção de um túnel ali. Ele chegou a montar o projeto. O projeto foi feito na gestão do prefeito Celso e ele foi atrás de recursos. Na época ele queria construir esse túnel com recursos municipais. Ele tinha separado o dinheiro e ia fazer esse túnel. E aí o DENIT não deixou. O DENIT não permitiu. Tem questões aí de regulamento, de legislação, que não era permitido o município interferir na área. Acabou não evoluindo. Acho que aí o partido se introduziu o recurso na Augusto Frederico Marques para pavimentar a área e tudo mais. Né? Então, assim, é um sonho antigo da municipalidade, uma travessia que conecte a Coronel Brito com o Pinheiros. Sonho por quê? Porque é uma necessidade urgente. Está no papel o projeto para a duplicação do nosso viaduto ali sobre o BR-386. Só que ele está condicionado a uma questão crítica, que é a questão dos pedágios. No momento que os pedágios forem aprovados, o nosso viaduto vai ser duplicado. Não, é 386. 386 aqui no centro, no trevo da rodoviária. É um problema. É uma situação complicada. O projeto está concluído, o projeto está aprovado, mas ele está condicionado à implantação dos pedágios, porque aí a EGR é quem vai fazer, junto com a CCR, esse viaduto duplicado. Então, são projetos que estão na mesa, mas que enfrentam os seus percalços, principalmente de ordem financeira. E a Ponte dos Mares, na sua avaliação, qual que ela pode contribuir para melhorar essa mobilidade, esse fluxo enorme de veículos? Como você citou, a saída aqui pela Avenida Rio Branco, o quanto que a Ponte dos Mares pode contribuir isso? Você pensa que pode, né, ter aí, pode contribuir para desafogar o trânsito na saída através da Avenida Rio Branco? Eu tenho a absoluta convicção de que ela vai ser importante e boa para o município, mas ela precisa vir acompanhada de outras obras. Se a gente só largar a ponte lá, não vai resolver problemas e vai criar outros que a gente ainda não tem. Né? Então é preciso fazer obras que criem sustentabilidade de tráfego no local, porque senão ela não resolve nossos problemas e cria outros. Né? Está prometido pelo governo do Estado estas outras obras no entorno, mas elas precisam acontecer. São obras de alargamento e melhoria das vias próximas ali. Isso. Né? Para dar acesso à ponte elevada e tudo mais. Rótula. Né? Tudo isso está no projeto. Se tudo isso vier acompanhando, melhora a nossa mobilidade. Se isso não vier junto, cria problemas. Meu nome é Renato de Brito. Eu moro ali no bairro dos Estados e falando nessa questão toda do trânsito, né, eu convido vocês a tentarem adentrar a Avenida Rio Branco nos horários de pico.
se nós analisarmos a duplicação da 386, isolou Estrela. Nós tínhamos poucos acessos e basicamente ficou no antigo trevo que já existia. Para quem se lembra do tempo que não existia a duplicação, a gente tinha uma pista simples e a gente cruzava em vários locais. Inclusive ali no final da Coronel Brito, a gente adentrava no bairro do União. E se falava na época, quando houve a duplicação, que ali seria feito um viaduto. Todo mundo entendia que era uma coisa básica, tranquila, necessária. Quando veio a duplicação, o projeto em si, ainda antes do asfalto, mas quando começaram a riscar ali a duplicação, se eu não me engano, o prefeito era o Winter Wagner, e se percebeu que não existia viaduto ali. E consta que o pessoal da prefeitura foi a Porto Alegre tentar ver o que estava acontecendo, e o pessoal da empresa que construiu a duplicação comentou que não estava no projeto, e que eles iriam executar o projeto, e realmente assim foi feito. Então me parece assim que no passado faltou alguma iniciativa política de fazer constar no projeto aquele viaduto. Porque hoje, da maneira como está, é uma burocracia muito grande mexer nisso. A empresa que explora aí hospedagens executou um projeto que existia, o DENIT não permite muita mudança, então realmente a coisa, eu acho que até extrapola a iniciativa do município. Seria evidentemente muito importante a gente ter mais algum acesso a 386 como Estrela, teria que se ver aonde seria o lugar mais adequado. Eu achei muito simpática a ideia de fazer um viaduto ali próximo ao Lária, onde sairia quase em frente à rota indústria gráfica ali basicamente fazendo um viaduto resolvia um grande problema, e ali não é área de enchente, inclusive, né? Mas é claro, aí teria que ver isso com o DENIT, e para conseguir alguma coisa, eu acredito que somente com uma grande iniciativa política, através de Brasília, dos nossos deputados e representantes que fazem votos aqui na região, para a gente conseguir alguma mudança nesse sentido, porque senão fica realmente muito difícil. Porque a duplicação simples do nosso trevo já existente não muda muita coisa, com todo o teu respeito. Ajuda, mas não resolve. Não é verdade? Essa outra questão de fazer um desvio ali pela antiga Avenida dos Marinheiros, sair lá na base do antigo porto, ajuda também, mas fica mais longe. A grande maioria vai passar reto pela Rio Branco, como está sendo hoje. Da mesma forma como nós temos ali embaixo um trevo na cooperativa Lambiru, mas ninguém que vem pela Jave e vai até o túnel no fim do dia vai lá embaixo e faz o retorno. Por quê? Porque é mais longe. Todo mundo quer entrar pela Boa União, que fica mais perto. Da mesma forma, quem vem do Teutônio no fim do dia e vai a Lajeado, que é o grande fluxo, ninguém vai lá embaixo do Amigo, faz o retorno e vai a Lajeado. Por quê? Porque é mais longe. O pessoal cai tudo pela Boa União, tranca tudo ali, é um caos aquilo nos horários do pico, porque por ali é mais perto. E só para ilustrar aqui, eu me lembro quando a Rota do Sol foi finalizada, ali na Boa União não era para ser o término dela. Aquilo foi uma solução provisória, queria se terminar a rodovia por alguns motivos, né? E se disse na época que seria uma solução provisória, que isso seria ainda adequado posteriormente, e o
provisória faz aí 30 anos que está rio provisório. Aquela curva de 90 graus ali dentro da Boa União é um assinte, né? Basta ver quantos acidentes já aconteceram ali. Mas enfim, eu acho que o assunto é muito importante, até cumprimento aí as pessoas envolvidas na discussão desse assunto tão importante para a Estrela. Eu acho que é um momento realmente de sentar, juntar forças, achar as alternativas mais adequadas. Eu acho que toda essa questão viária que foi levantada aqui é importante, mas tem alguns assuntos, que nem esse da Rio Branco, que é fundamental. É o gargalo, é o grande gargalo hoje. Bom, em segundo lugar, você falou aqui em estacionamento. Eu acho que é muito importante também. Eu vou abordar a questão do estacionamento no centro do Estrela. E eu acho que, se nós quisermos estimular o comércio do Estrela, nós temos que reavaliar a questão do estacionamento. Eu vejo assim muitos prédios no centro de Estrela, onde toda a face do prédio, mesmo os que são de esquina, são transformados em garagens, acessos de garagem. E acredito que não poderia ser assim. Os edifícios têm que ter uma entrada, os automóveis, né, que são dos proprietários ali, e lá dentro eles manobram, estacionam. Porque se nós vamos reservar toda a face do prédio em acesso de garagem, nós não teremos mais muitos espaços de estacionamento no centro do Estrela. E eu vejo assim, vários prédios que foram construídos até no passado recente, que são assim. E se isso é permitido pelo plano diretor, eu acho que está no momento de rever isso. Porque vamos ser realistas. O nosso consumidor que vai ao centro para fazer alguma compra, se ele não consegue estacionar, ele acaba de repente não indo mais para o centro ou até indo para outro município fazer a compra dele. Então eu acho que é fundamental isso aí, tem que rever esse detalhe, porque eu vejo assim, o comércio de Estrela é muito importante para o município, mas a gente também tem que ter um certo cuidado com esses detalhes, porque o cliente, o consumidor, muitas vezes ele não fala, não reclama, mas onde ele sente uma dificuldade, ele acaba evitando. E eu vejo assim que o comércio de Estrela estava se transferindo ali para Coronel Unísio, mas agora com essa questão das enchentes, já muitas lojas já voltaram para o centro novamente. Então é um detalhe assim que eu acho que tem que ser olhado com bastante carinho. Era isso, muito obrigado. De fato, você tem razão, assim, é uma questão bem preocupante, a gente tem pensado nisso. Isso que o senhor coloca para a estacionamento de prédios, com toda a fachada de estacionamento, a legislação permitia, e eu entendo que está errado, que tem que se mudar a legislação. Então, como a legislação permitia, os engenheiros que aprovavam o projeto não podiam eles proibir por vontade própria. Mas, concordo com o senhor que isso é errado. Quanto ao Augusto Frederico Marques e o impacto dela, a gente fez uma enquete rápida, quantas pessoas trabalham em Estrela, no centro e proximidades, que moram em Lajeado, Arroio do Meio e Cruzeiro. Oscila diariamente entre 120 e 150 carros. Professores do Santo Antônio, professores do Martim Lutero, funcionários da prefeitura, dos bancos e lojas. Oscila entre 120 e 150 carros que depois das 5 vão embora. Então, se esses que vão a Lajeado e estão no centro optarem em sair pelo Augusto Frederico Marques, desafoga significativamente a Rio Branco. Eu iria por ali. Se me permitir desafogar, eu vou por ali. Eu hoje, às vezes, faço isso. Eu saio por trás do Martim Lutero quando pego meus filhos e vou pelo bairro, lá para dentro, e saio lá no Atacadão, no porto. Né? Então, eu acredito que ela tem um impacto eficiente, nesse sentido, pelo número de carros que vão alajar no final do expediente. Mas, de fato, é preciso ter mais soluções. Isso não é suficiente. Isso seria, digamos, uma solução rápida para o problema atual. Para o futuro, não vai ser de forma alguma suficiente. Precisa mais soluções, o senhor tem razão. Quanto ao estacionamento, o município está
buscando aí algumas alternativas para melhorar essa situação. Esperamos ter alguma novidade nos próximos dias para relatar. Questão das escolas. Existe possibilidade da sua abertura para o futuro? Uma pergunta. Ernesto estava mesmo ali no Banco do Brasil. Tá, mas não entendi. Ela estava fechada, né? Ali na Secretaria da Agricultura. Tá. E outro assunto é referente, que já colocou aqui o Ailton, é a rua mais importante do futuro, Júlio de Castilhos, né? Que era a caixa da água até a entrada Transcendentalita, vai ser a rua mais movimentada de Estrela. Eu não sei se está lá galera, se existe possibilidade, sei que é muito complicado isso aqui, e se a posteação não pode ser colocada nem como lá no rental, né? Iluminação, né? E também a questão da iluminação, hoje que não existe praticamente, no fim da Transcendentalita, que está em grande perigo lá no fim. Sim, quanto a Júlio de Castilhos, sem dúvida ela está na mira, como se diz, né? É uma possibilidade. Hoje a gente não tem recursos para isso, mas o que se faz hoje é buscar recursos montando os projetos. A equipe de engenharia está terminando agora essa semana 14 projetos de recapeamento asfáltico de várias ruas que estão em estado muito precário na cidade e 12 novas ruas para serem pavimentadas que estão nos projetos, que se vai em busca então dos recursos para a execução disso. Quanto à questão da Transcendentalita, a gente entende também que é preciso melhorar muito a iluminação dela, mas está naquela briga do Estado e do município para tentar fazer com que o Estado faça essas intervenções. Se eles pelo menos fizerem a parte da duplicação dela, talvez se consiga ali muito facilmente incluir a iluminação eficaz até lá. Porque de fato o fluxo, especialmente comercial, ali vai aumentar muito. Né? Aí Ernesto Alves, essa possibilidade já teve mais forte, há muitas pessoas a favor, outras contra, é uma dúvida que se tem aí, se abre ou não aquele trecho. Mas não está fechada a porta, digamos assim, para fazer essa abertura do trecho que passa pela Secretaria da Agricultura. Boa noite. Ainda a questão que o senhor estava falando aí da restauração de lado, ela não tem muito objetivo de desafogar trânsito. Quem está na Bruno Schwer não consegue acessar, todos que vêm do lado sul não conseguem acessar aqui a quadra, né, para seguir o fluxo lá. Então ela só ajudaria para quem está no centro fazer o retorno aqui na frente para voltar naquela direção, né? Então ela não tem função prática de desafogar trânsito, porque o lado sul não tem acesso a esta aula, né? Tanto pela Bruna como pela mista aqui na hora. Emerson, boa noite, sou o vereador da Estrela, Vanessa Canhado. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar boa noite a todos e dizer que não concordo com o plano diretor feito de 20 em 20 anos antes de 30. Deveria de ser feito a cada 10 anos, porque ele não é tão caro, não. Ele precisa se ter coragem para fazer como se está tendo hoje. E é só isso que precisa. Então, o plano diretor ele precisa ser feito a cada... Porque senão nós não conseguimos acompanhar o futuro, né? Uma coisa que não está sendo pensada é bairro a bairro. Nós temos um bairro ali, que é o bairro das Indústrias, que na frente do Atacadão tem 90 metros ali de estrada que precisa ser aberta, inclusive uma empresa de terraplanagem, e ela disse que cederia as máquinas e abriria aqueles 90 metros ali, e o senhor sabe onde é, que é a rua da frente do Atacadão, ajudaria um monte, bastante ajudaria. Outra coisa, as pessoas que saem daqui para acessar a São José, Colinas, eles precisam enfrentar o trevo
principal nosso aqui. Se nós tivéssemos uma ligação ali na rua, nessa mesma rua que faz a chegada ali ao nosso posto Shell, né? Uma ligação ali que seria muito fácil de fazer, onde entra e sai uma pequena rotatória ali na frente, que já se tinha estudos para isso, mas nunca se teve coragem para fazer, né? As pessoas entrariam, desviariam o trânsito, sairiam pela indústria, entrariam ali e iria sentido Colinas, iria sentido Lajeado, bem simples, uma coisa fácil, barata de fazer. Outra coisa, quando foi fechado ali o nosso acesso, eu fui conversar com o prefeito no dia, então, e ele disse que não era problema dele. Foi ali que nós fechamos a 386, porque ele disse que não era problema dele, né? A partir daquilo ali, eu larguei na casa aqui uma folha, foi na outra administração, de um abaixo-assinado. Não tem nenhuma assinatura de nenhum vereador. Esse abaixo-assinado para reabertura. Eu consegui sozinho 18.500 assinaturas, onde está protocolado na prefeitura, está protocolado em Porto Alegre na NTT, está protocolado na NTT em Brasília, né? Juntamente com um projeto que foi para lá, e tenho resposta por e-mail que veio de lá para cá, liberando a construção da NTT, dizendo que seria sim viável e estava para liberar. Eu tenho um e-mail dizendo que poderia se construir uma alternativa, um viaduto ali, com um estudo ali no área. Tanto que vieram fazer medições ali na Coab, ia afetar algumas casas ali, tudo bem, a gente não sabe de que forma eles estavam trabalhando. Então assim, o comprometimento dos nossos políticos, ele precisa ser maior. Eu acho que nós precisamos encarar de frente isso aí, porque o problema não é do deputado que está lá, o problema é dos vereadores e do prefeito daqui e da sociedade em geral que vive em sua cidade. Então é nós que sabemos o problema. Então nós estamos lidando com a mobilidade urbana aqui do nosso município de Estrela. Somos nós que conhecemos, somos nós que fizemos. Tem pessoas aqui que podem falar com mais propriedade do que eu. Quando o senhor participou aqui de uma reunião, eu tive uma proposta de mudar os 15 minutos para essas placas de 15 minutos para 30 minutos de estacionamento aqui, aonde o presidente desta casa disse que não precisava, mudaram porque em 30, 60 dias estaria uma empresa aqui fazendo, já trabalhando isso aí. Você sabe que não estaria nesse ano nem no ano que vem. Tá? Uma empresa que vai vir aqui vai fazer isso aí. Eu conversei com o senhor sobre isso. É muito difícil fazer isso aí funcionar. Então hoje uma pessoa que chega na frente do hospital, ela vai entrar no hospital, ela tira uma ficha para entrar no laboratório, já passou os 15 minutos, porque ela precisa esperar ainda fazer o trabalho. Ela vai no banco, ela não consegue, porque quando ela volta ela está multada. Ela vai numa loja comprar, em 15 minutos ela não consegue comprar, não consegue olhar uma roupa, não consegue olhar um calçado, em 15 minutos está multada. Claro que a solução seria uma empresa tarifando ali como é engajado. Enquanto não se tem, nós deveríamos de aumentar. Outra coisa, todas as cidades, inclusive Porto Alegre tem, não entra caminhões grandes dentro do centro para fazer a distribuição de mercadoria. Hoje entra caminhão de grande porte, nós temos carreta estacionada na frente das lojas ali, que fica um dia, 2 dias, estacionado, passando as noites ali. Não se deve de permitir isso. Hoje, caminhões acima de 8 metros não pode mais fazer descarga dentro dos centros. De qualquer cidade que a gente vai, não se faz dentro de Bento, não se faz dentro de Caxias, não se faz dentro de Porto Alegre, não se faz dentro de muitas cidades, né? Por que nós não podemos adotar isso aí? Ajudaria muito. No momento que nós usamos uma carga e descarga com um truque, nós poderíamos botar 3 vans ali para fazer a carga e descarga. Isso é uma questão
da gente aprender. No momento que o caminhoneiro sabe, que a empresa sabe que lá não vai entrar um caminhão para descarregar, ela manda um outro caminhãozinho lá descarregar. Então isso tem que ser pensado. Nessas coisas, são as pequenas coisas que precisam ser pensadas, né? Nós devemos assim, as nossas ligações hoje, como o senhor falou, nós precisamos ligar o loteamento novo que foi feito lá na João Fel com o Pinheiros, mas tem um pavilhão construído. Se o pavilhão está construído ali e ele quer botar um restaurante, como foi colocado lá, nós brigamos muito, inclusive conversei com o senhor sobre aquilo ali e com outras pessoas também. Se já existe, vocês não vão tirar o pavilhão, porque se tirarem o pavilhão vão ter que tirar 30 casas. Então permita. São essas pequenas coisas assim, que precisa se permitir, mas criar um novo acesso. Tem que se criar um novo acesso. Se o prefeito na época tivesse ido lá na frente e disse: quem manda no meu município sou eu. A polícia falou isso para nós, a Polícia Federal falou isso. Quem manda no meu município sou eu. Vocês podem fechar aqui, não tem problema nenhum. Antes me dê a solução. Eles não fecham a 386 ali no ar, mesmo que tenha projeto. Não tem problema nenhum fechar, eles podem fechar. A gente sabe disso, mas precisa dar a solução ao município que está ali, porque ela não corta 2 municípios, ela corta um município no meio. E isso tudo eu sei porque eu entendi. Eu fui a Brasília e você sabe que eu carreguei aquelas 18.500 assinaturas aonde eu pude ir, né? E se hoje se estuda alguma coisa muito, é por isso, não é porque a prefeita aqui, então, de parabéns, ela aceitou a proposta. Só que ela não fala de quem é a proposta. Ela aceitou a proposta, ela abraçou e ela sabe que é uma necessidade. E não é só essa necessidade que o município tem. A gente fica falando em rotas de fuga para as enchentes. Hoje, 60% do nosso município, talvez 50%, 60% está debaixo d'água. A gente viu aí 34 metros como que deixou a nossa cidade. Como é que nós vamos trabalhar? Bom, vai custar caro, não vai custar caro, tem como fazer, não tem como fazer. Nós temos que criar coragem, enfrentar Brasília e criar, assim como o Pedrinho falou, em cima de pilotis. Nós não construímos uma 448 em cima de um banhado. Quantos quilômetros tem? É um projeto. Eles têm que ter um olhar para a nossa cidade, porque se nós não enfrentarmos, se a sociedade não enfrentar, os nossos políticos não enfrentar, não vai sair nada aqui. Aí nós ficamos pensando em ter uma solução barata, que em 20 anos, em 10, 20 anos não vai ter a solução. Então nós precisamos ter uma solução praticamente definitiva para os próximos 50 anos e declinar e ver para onde é o crescimento do nosso município e ali sim fazer novas trajetórias, ali sim trabalhar de forma correta, como o senhor falou. Mas nós precisamos ter rota de fuga e nós os políticos, e nós os secretários, e nós o prefeito, e nós os vereadores, e nós as pessoas que estamos à frente, que somos pagos para fazer este trabalho aí, nós devemos de enfrentar, nós devemos de nos juntar aqui e fazer uma comissão e trazer eles aqui e ver e colocar tudo o que aconteceu aí para nós. Então a coragem precisa vir de dentro desta casa aqui, de dentro da nossa prefeitura e das pessoas que estão lá. Nós temos pessoas pagas a preço de ouro dentro da prefeitura. Para mim é preço de ouro, que não consegue ver que uma sinaleira está com o fluxo invertido, que não consegue ver que nós precisamos, para sair de uma rua, nós precisamos ficar parados 2 minutos, quando que se nós invertirmos inverter o fluxo de uma rua, solucionaria o problema. Mas a gente não quer fazer. Então tem pessoas que estão lá dentro, contratadas a preço de ouro, que são incapazes de ter os nossos... Nós temos dinheiro para contratar pessoas, contrate as pessoas certas, é isso que nós precisamos fazer, Emerson. É um desabafo que eu estou fazendo aqui, mas é um desabafo correto. Eu acho que nós todos estamos sofrendo com a mesma coisa, com a mesma situação. A gente está tentando solucionar. Nós hoje, a nossa parte de zoneamento rural, ela logo vai se transformar em zoneamento urbano, vai ficar urbano. Ali nós devemos de trabalhar as grandes saídas dos municípios, as grandes mobilidades para lá.
de solucionar o nosso problema. Se tiver que construir ali e custar 50, 100 milhões uma rodovia de 800 metros, gente, quanto vai ser gasto numa eleição? São bilhões, nós não podemos fazer em cima de pilotis. Mande um projeto para lá, nós temos um projeto? Não tem projeto. Eles lá em Brasília estão esperando que a gente mande um projeto. Nós temos que mandar um projeto para lá. Leva o projeto, se vai ser aprovado ou não vai ser aprovado, bom, é outra coisa, nós vamos lutar por isso. Mas precisa existir um projeto para essas coisas. Obrigado. Só responder algumas questões, por exemplo, assim, quanto a Lindoaring, né? Há um ano atrás, eu estava presente na reunião, a prefeita fez uma reunião com o NTT, Polícia Rodoviária Federal, com todo mundo, e foi dito se pode reabrir. Aí a CCR fez uma pergunta: quem paga? Aí parou tudo. Sim? Foi feito sim a pergunta, mas eu falei da época que foi fechado, o senhor prefeito podia ter ido lá e não fechar. Não, aí é outra conversa, eu não participei dessa reunião. Sim, deixa eu só ir responder algumas coisas que eu disse. Por exemplo, esses outros acessos a 386, acessos entre aspas térreos, né, do trecho da ponte até o área, o município não pode abrir mais nenhum. Foi implantada uma legislação nova do DENIT que estabelece distâncias mínimas entre os acessos nas entradas da 386 e não tem mais espaço para acessos planos, só através de viadutos e treivos maiores. Aí tem que fazer um viaduto por cima que atravesse a rodovia. O custo é alto. Vamos pressionar a empresa. Ela aceita construir o que a gente quiser. Essa é a pergunta que paga. Essa é a primeira pergunta que eles fazem. Quanto custa um viaduto desses? 1/3 do orçamento municipal. Não há como o município externo pagar um orçamento desse, uma obra dessas. Não é viável. Nós temos hoje um número de professores, um número de funcionários da saúde, toda uma série de serviços que consomem um volume alto do nosso orçamento. Como? Bom, esses pedágios a gente não se discute com o município, né? Não é uma coisa que o município possa interferir nisso. Concordo que é discutível tudo isso, mas não é uma questão que a gente vai resolver na nossa escala municipal. Concordo com o senhor. Mas Marques de Souza, por exemplo, foi muito pior que aqui. Ali a cidade foi literalmente cortada ao meio. Eu sou natural de lá. A Vaz da Chata foi excluída da cidade de Marques de Souza, sequer a trevo. Sim, eu entendo, eu também segui muitas delas. O que acontece é que sempre esbarram na questão financeira. E o município não tem condição financeira de arcar com o custo disso. E a própria CCR, ela é uma empresa, qualquer empresa que qualquer um de nós aqui tenha, vai trabalhar mediante previsão de lucro. Pessoal, deixa eu pegar um gancho exatamente desse assunto. Essa questão do área, daí, eu me lembro que foi comentado que não se poderia fazer como é que se diz assim, uma rota ali, no meio das duas pistas, porque não seria uma pista simples, uma pista duplicada, essa é a questão toda. Mas eu casualmente essa semana ainda fui a Marques de Souza e passei ali por Forquetinha. Eu me lembro que Forquetinha aconteceu exatamente isso aí. A duplicação isolou Forquetinha, não tinha mais acesso. E aí foi uma gritaria muito grande, né? O pessoal do Ijajá, o pessoal das rádios, dos jornais, as próprias lideranças de Forquetinha, assim, surgiram, porque como é que uma estrada dessa isolou o município ali que nem Forquetinha? E eles conseguiram. Hoje está lá, é uma pista dupla e tem uma rótula no meio das duas pistas. Simples. Se a gente vai aqui para a direção de Porto Alegre, tem vários lugares, é o mesmo sistema, tem uma rótula no meio das duas pistas. Não é proibido rótula, é a distância entre uma e outra. Tem uma regra de distância mínima entre duas rótulas, e aí nós temos o nosso trevo, ele só poderia estar lá em cima do outro lado. Concordo contigo, mas tudo isso é discutível. Eu acho que tem que realmente motivar as nossas lideranças políticas via Brasília, negociar isso com o DENIT, porque eu acredito que se outros conseguem, nós também, de repente,
conseguiríamos. É difícil, né? Mas eu acredito que seja possível. Não. Isso foi colocado aqui, permite fazer o viaduto por cima. Aí eu concordo com o Emerson que vai ter um custo muito elevado. Eu não estou falando nisso. Eu estou falando fazer uma rótula que nem aqui no Arco, por exemplo, que nem ali, porque tinha que é uma coisa barata, simples. Não tem viaduto. Claro que o viaduto seria uma coisa já mais elaborada, etc. E tal, mas aí o custo, evidentemente, é muito alto. Agora, uma rótula dessas que nem ali, em Fortetinha e outras que existem por aí, isso é baratíssimo. Basta ter boa vontade, inclusive aqui nessa região do área, se tivesse que usar um pouco das pistas laterais, tem sobra de área ali também. Então, eu acho assim, é uma questão de se rever isso e buscar soluções. Obrigado. Para a gente poder se encaminhar, por gentileza, senhor. Adalto Nunes, morador aqui do centro. Me parece que tudo tem solução. Tudo tem solução. Falaram em construções de elevadas, via bairro Imigrante até o Alta Bronze, aqui do edifício IP, por cima ali do Campo da Chacrinha até lá o Arelate, tranquilo, na BR-386, fazer essa passarela por cima, para desafogar Rio Branco, só um grande obstáculo, dinheiro. Correto. Bueno, mas eu queria falar sobre o centro da Estrela. Eu tenho estacionamento ali no centro e vejo todos os dias a dificuldade do nosso trânsito aqui no centro. Ele tem, do meu ponto de vista, tem boas entradas para a cidade, que é muito importante. E tem uma saída principal, que é da Marechal Floriano. E sobre essa rua, eu queria fazer uma pergunta para a tia Emerson. Quando eu vi aquela obra ali na Casa da Cultura e da Comunidade Evangélica, eu levei um susto. Meu Deus do céu, esse vai ser o caminho do rio, né? E isso vai ser aberto em todas as esquinas da Marechal Floriano, até lá no estacionamento lá. Não em todas as esquinas, mas são 48 quinas, 48 cruzamentos. Tanto, mas do meu ponto de vista, então se fala em mobilidade urbana, vai piorar na Marechal Floriano, do meu ponto de vista, que eu observo, vai ter calçadas concreto ali na frente de loja, frente de garagem. Então eu não sei se foi feita a viabilidade desse projeto. O projeto, no papel, é muito bonito, muito legal. Agora não sei na prática como vai ser isso aqui. Isso você desse uma posição sobre isso. Em princípio, ele não interrompe a via, ele está no trecho que não se pode estacionar, ele é mais estreito do que um carro, em princípio não interrompe a via. Hoje ele prejudica por ser um canteiro de obras, tem um container ali, de fato interrompe, a obra atrapalha hoje, mas depois de edificado ele tem 1 metro de largura, não invade mais do que isso. 1 metro em cada lado do asfalto, 1 metro em cada lado da rua. Vai diminuir a rua. Vai ter muita dificuldade de transporte, de caminhões maiores. Por isso que eu acho que tem que se fazer aquilo que o vereador Zacarário comentou antes, né? Grandes caminhões não pode mais passar no centro. Mas aí teria que ter um porto seco, ou coisa parecida, que o comerciante ia ter que buscar lá, ia ter mais custo para entrega, coisa parecida. Mas eu torço que dê certo esse projeto, mas eu fico preocupado. No que ele se propõe, sem dúvida, já deu certo. Né? A gente tem imagens que já mostraram, a única que foi feita foi da Casa de Cultura, tem uma área sem a drenagem, com a drenagem a diferença é gritante, são centenas de litros por metro quadrado que se nota claramente a infiltração diferente. Isso não tem dúvida. Tomara que dê certo. Tomara. Muito obrigado, Adroaldo. Então, acho que a gente vai começar a se encaminhar no final. Não sei se o Rota e alguém quer emitir alguma pergunta ou a gente pode fazer esse encerramento. Gentileza, o microfone ali. A gente caminha para o final. Leandro Dalla, em Rota de Clube.
Pará. O vereador respondeu uma pergunta que eu ia fazer. Nós a Prefeitura, tem projeto junto ao DENIT, no sentido de criar novos acessos, 386. Outra pergunta que eu faço: as vias laterais, nós temos a 386 iniciada e depois parada, elas devem continuar, entendeu? No sentido Trevo de Estrela a Porto Alegre, no sentido área, tanto do lado direito, indo a Porto Alegre, quanto do lado esquerdo. A gente percebe que aquelas vias laterais auxiliam muito o trânsito dentro do bairro, mesmo não atravessando, mas vão fazer a viabilidade do acesso às pessoas nas marginais. Então, isso pergunto, nós temos projeto junto ao DENIT, à NTT, para que então essas vias continuem a ser executadas? Sim, o projeto é que em quase todo o perímetro da 386 no município de Estrela tem vias laterais. Só que elas têm um escalonamento de período de execução de obras que está previsto no contrato com o governo federal. Algumas vão levar até 10 anos, mas algumas já estão em implantação, inclusive lá perto do Base Smart. Eu queria contribuir porque a gente participou da audiência pública em Porto Alegre. Na época estava como presidente da Câmara, no qual foi discutido as obras que entrariam nesse segundo quinquênio, né? E foi então delimitado o viaduto do Aranha e as vias laterais. Por que não se iniciou as obras, né? Foi até pedido o adiantamento, foi um discurso que eu fiz lá no dia, pedindo a urgência das vias laterais devido às nossas empresas que tenham que sair de áreas altíssimas, não conseguir acesso. Com a via lateral ela funcionaria melhor. Está uma questão de pagamentos da CCR com o DENIT em atraso, então após o pagamento do DENIT, a CCR ela vai iniciar essas obras, né? Volto a dizer, já está contemplado nessa nova ação de obras o viaduto e as vias laterais até Bom Retiro. E essa semana ainda a prefeita falou que está trabalhando para que se possa ser regularizado a parte do DENIT junto à CCR para que ela possa efetivar o início dessas obras que venha desencarar um pouquinho nessas nossas tranqueiras do final de janeiro no Rio Branco, né? E para concluir, eu acho que fica muito evidente, os colegas concordam, é preciso algumas obras importantes, né? A gente pede para que o Executivo comece a trabalhar e possa nos apresentar projetos que venham ao encontro desses desafios para que a gente possa literalmente ver aonde vamos buscar esse recurso, como nós políticos vamos ajudar a tirar isso do papel. Volto a dizer, como disse na última sessão, o plano diretor acredito que vai ficar muito bom, porque temos pessoas capacitadas colaborando, mas a gente vai precisar de recursos para efetuar o que hoje dentro da mobilidade urbana fica tão visível, né, que são obras. Então, eu queria te agradecer, avisar então que quem não assinou a lista de presença possa assinar, e a próxima então daqui a 15 dias vai ser na Delfino, convidar todos para que façam-se presentes lá, onde a gente vai discutir o zoneamento urbano, né, que agora não vai mais ser. Então, declaro encerrada essa audiência pública. Muito obrigado.